Do presente, gostaria de trazer justamente algumas ferramentas que esses autores nos ofertam, nos propõem, para ver como é que elas podem justamente operar no sentido, né, de fornecer instrumentos para aguçar um pouco o nosso olhar para a nossa vida cotidiana, para as nossas práticas éticas e políticas. Né? Nesse sentido, né, eu gostaria de enumerar, né, pelo menos alguns pontos, né, que esse texto em particular traz para nós e para a nossa reflexão. Né? Quais seriam, né, no desejos do corpo, eu diria, seria muito bem aceito, né, dos desejos do Guattari, os 3 adversários aos quais justamente essa proposta de uma vida, de uma introdução a uma vida não fascista, remeteria. Né? Eles vão enumerar justamente como primeiro inimigo, que eles vão chamar de ascetas políticos, né? Os militantes sombrios, os terroristas da teoria, estes que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político. Os burocratas da revolução e os funcionários da verdade. Vejam bem como é que os nossos autores aqui, né, não poupam nem mesmo uma nossa divisão entre esquerda e direita, pelo menos no sentido tradicional. Né? Porque lhes interessa, sobretudo, as práticas. Né? Então, mesmo naquilo que nós identificamos, né, no que seria a tradição de uma esquerda tradicional, nós poderíamos também reconhecer, né, elementos críticos que já estão postos aqui nas expressões por eles usadas. Como segundo grupo de inimigos, né, de adversários políticos, aos quais, né, os nossos autores vão buscar combater, eles vão trazer justamente e aí já num plano mais subjetivo, então, para exemplificar justamente como é que eles estão atuando tanto nesse plano mais macro como nesse plano mais micro, né? Eles vão enumerar justamente o que eles chamam de os lastimáveis técnicos do desejo, né? Os psicanalistas e os seriólogos que registram cada signo e cada sintoma, que gostariam de reduzir a organização múltipla do desejo à lei binária da estrutura e da forma. Aí um combate muito direto, sobretudo, a uma determinada corrente, né, de teorias e de práticas que versam sobre, né, os processos de subjetivação, que se tornavam na época hegemônicos, ganhavam um grande destaque no momento. Né? Mas aqui, né, nessa pauta, né, das suas proposições políticas, a reivindicação de uma irredutibilidade do desejo, né, a qualquer uma dessas categorias que eles estão enumerando aqui, e, sobretudo, né, a uma determinação do desejo que remetesse a qualquer instância que pudesse dizer de uma vez por todas, né, o que era o desejo, ou como é que o desejo poderia ser organizado. Uma vez que o desejo, necessariamente para esses autores, tem uma conotação política. Então vejam bem a radicalidade da posição desses autores, politizando essa dimensão que muitas vezes é abordada, né, por uma série de posições teóricas como algo neutra do ponto de seria supostamente neutra do ponto de vista político. Por fim, né, como terceiro grupo de inimigos, que seria justamente o que eles chamam de inimigo ou adversário maior, ou como vai dizer o Foucault aqui no seu texto, né, de adversário estratégico, justamente o fascismo.
Né? E justamente o fascismo nessa acepção nova que eles trazem para nós aqui, que é não somente o fascismo histórico, aquele de Hitler e de Mussolini, que também souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em todos nós, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Não é pouca coisa o que eles estão colocando aqui, né? Quer dizer, há naquilo, né, que os nossos autores estão trazendo aqui, né, uma relação, não há uma oposição, né, entre desejo e poder, sobretudo no exercício fascista do poder, né, mas muitas vezes uma imbricação. Nesse sentido é que se torna absolutamente necessário politizar a dimensão do desejo, a dimensão subjetiva das nossas vidas. Né? E é nesse sentido que eles podem justamente trazer, né, formas de colaboração para que a gente entenda em que medida em nossas vidas cotidianas, né, nos dias de hoje, né, nós podemos ainda ter práticas, né, proto-fascistas ou microfascistas que atravessam as nossas vidas. Né? É bom lembrar, né, sem esquecer essa dimensão histórica do fascismo, que o fascismo soube, como poucos, né, poucas formas, né, de exercício totalitário do poder, mobilizar o desejo, né, das pessoas e das massas. Foi o fascismo que utilizou, né, justamente de forma inaudita esses recursos, né, de mobilização, de propaganda, né? Nunca até então na história da humanidade, né, a função da propaganda como forma de injunção, de capturar o desejo, né, a subjetividade das pessoas para que ela possa ser mobilizada em práticas extremamente nefastas, foi tão estrategicamente fecunda. Né? E nesse sentido, né, uma série, né, de recursos foram utilizados. Um deles, né, é essa maneira de você usar a propaganda no sentido de criar a figura de um inimigo, né, de um inimigo da sociedade, né, de um inimigo de uma proposta política que seria justamente redentora, né, daquela sociedade. E ao criar esse inimigo, né, você justamente mobiliza, através de uma série de recursos, né, que fazem apelo na subjetividade das pessoas, né, aquilo que lhes é mais íntimo e mais caro, ao seu próprio desejo, no sentido como os nossos autores estão entendendo aqui, no sentido de engajar essas pessoas, engajar as massas, os grupos, a uma jornada contra esse inimigo público, né? Contra esse inimigo que está caracterizado justamente como aquele que vai encarnar o mal. Né? Nesse sentido, o fascismo opera de forma extremamente maniqueísta. Né? Ele justamente desenha, né, sob o signo do mal a figura desse inimigo de maneira a se colocar como aquele que será o redentor e, por bem, o portador do bem, o defensor, né, do estandarte do bem daquela sociedade. Né? Um exemplo histórico disso, né, foi justamente o que Goebbels, né, um dos grandes mentores, né, dessa estratégia fascista de uso, né, da propaganda política, fez com os judeus. Né? Foi justamente o Goebbels que, antes mesmo, né, de qualquer iniciativa, né, de oposição, né, lançou, né, publicamente, né, fotos mostrando, né, o processo, né, os processos de extermínio, né, dos judeus que vinham sendo perpetrados durante o nazismo.
E ao mesmo tempo em que ele comete esse gesto, né, de lançar essa denúncia, ele toma a iniciativa de falar: olha, vejam bem como estão tentando nos imputar aquilo que justamente são eles que encarnam o mal, sobretudo de nossa sociedade, né? O mal que encarna o mundo atual. Né? É nesse sentido que a estratégia fascista, né, ela se caracteriza por esse duplo, né, movimento. Ao mesmo tempo de lançar mão, né, de uma denúncia daquilo que ele mesmo profere e propala realmente como política. Ou seja, atribuir ao outro, né, culpabilizando o outro, sobretudo o outro nessa figura do mal, nessa figura do inimigo público, e ao mesmo tempo justificando, né, com essa estratégia as medidas, né, nefastas que vem a tomar contra esse mesmo grupo que se busca demonizar. Então, trata-se disso, né? Trata-se justamente de uma estratégia de demonização, né, desse outro, que é construída, né, através de recursos de propaganda, de recursos, né, de publicidade, de recursos tecnológicos, né? A voz do Führer, como foi conhecida à época, né? Ou seja, a difusão da palavra de Hitler, né? Sobretudo a difusão radiofônica à época, teve uma função fundamental. Né? E Hitler era um excelente orador. Né? Ele era portador dessa capacidade, né, de sedução das massas através dos seus discursos. Né? Por outro lado, as imagens, né? Como nunca o uso das imagens, sobretudo da imagem cinematográfica, né, foi algo objeto, né, de uma série de intervenções da propaganda nazista. Né? Uma famosa cineasta, né, Lili Riefenstahl, foi inclusive tecnicamente uma grande inovadora da linguagem cinematográfica, tem, né, justamente nessa época uma função vedada, né, entre outros, mas vedada uma função enorme, sobretudo no que diz respeito às filmagens que foram feitas durante a Olimpíada de Berlim, a Olimpíada de 36, onde ela criou uma série, né, de dispositivos tecnológicos de filmagem, de linguagem cinematográfica, que até então não tinham sido usados na própria história do cinema. Né? É curioso, né, notar que o poder, e nesse exemplo extremado, né, do fascismo, do uso fascista do poder, é algo de ambíguo e de, por que não dizer, extremamente produtivo e de criativo também pôde operar. Por exemplo, a criação de uma série de linguagens cinematográficas, né, que até então não se tinha conhecimento. E nesse sentido, que esses autores mostram, né, trazem à baila essa dimensão do poder. O poder não só reprime, ele não só obstaculiza, ele não só interdita, né? O poder, ele emula, né? O poder produz, e produz, muitas vezes, subjetividade, produz processos de subjetivação, ele seduz, né? Ele nos interpela, ele não só interdita, ele nos leva a agir. Como gostava de dizer o Foucault, né? Trata-se justamente de uma tecnologia de poder em que essas tecnologias buscam conduzir a conduta dos outros. Né? Trata-se justamente de analisar o poder nessa capacidade operacional dele, né? De produzir condutas, de emular condutas. Né? E nesse sentido, o fascismo, em especial o nazismo, como nós estamos analisando aqui, foi exílio. Né? Demonizar, né, o fascismo, demonizar o nazismo, no caso aqui, e dizer que aquilo foi um episódio, né, enlouquecido, um episódio de gente que não tinha capacidade racional, de ser uma manifestação meramente patológica, é reduzir
né, ser ingênuo em relação ao nazismo. O nazismo mobilizou como poucos a tecnologia e a ciência. Né? Basta dizer que, em termos de corporação profissional, né, o maior número de inscritos, né, no Partido Nacional Socialista, a essa época, era justamente da categoria médica. E os campos de concentração não foram feitos sem uma grande aplicação de tecnologia e de conhecimento médico. Né? Haja visto também os exemplos da participação na nossa própria história da ciência ou do conhecimento, pelo menos do conhecimento médico, para se torturar. Né? Prática declaradamente fascista, né? E que esteve presente tanto, né, nas expressões do nazismo histórico e também nas expressões de práticas fascistas, mesmo em regimes não fascistas, mas autoritários, como no caso do regime brasileiro, durante a ditadura militar. Então, nesse sentido, né, a gente tem como traçar, né, em rápidas palavras, para a gente depois debater aqui, né, o panorama do que seria, né, justamente os adversários, né, dessas práticas não fascistas com as quais esses autores procuram justamente nos interpelar, né, e nos propor a traçar aqui a nossa postura no nosso cotidiano. Né? Para justamente iluminar um pouco mais, né, a que ponto esses nossos autores chegam para propor, né, o Foucault vai fazer de uma maneira bastante irônica, né, bastante provocativa, né, vai propor uma certa visão, uma espécie de manual. O que seria, né? Obviamente esse manual não existe, não está propondo que se seja confeccionado de fato uma espécie de manual da vida não fascista. Não se trata disso, né? Mas alguns princípios disso que ele chamou de o que seria essa arte. É engraçado porque ele não vai nomear como ciência, ele não vai nomear como filosofia, ele vai chamar de arte. Ele vai aproximar, né, justamente essa proposta de uma espécie de atitude, de uma espécie de prática, né, e de uma espécie de arte que ele vai aproximar justamente daquilo que ele chama de arte erótica. Ou seja, ele está propondo uma erotização, não no sentido reducionista, mas uma erotização da vida política. Né? Ele vai chamar de ars erótica. E ele vai enumerar essa arte erótica ao lado de uma arte teórica, que é o que o livro está propondo, ao mesmo tempo também de uma arte política. Né? Ele vai falar justamente de uma arte erótica, de uma arte teorética e de uma arte política. E nesse sentido, quais seriam os princípios dessa arte? Né? Alguns desses princípios que ele vai enumerar eu vou trazer aqui para a gente debater. Né? Primeiro princípio, né? Libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Extremamente interessante, né? Esse primeiro item desse manual, né? Diz que ele propõe ironicamente ou com bastante humor, né? Um manual para a vida não fascista. Ou seja, em vez das nossas práticas tradicionais em que a gente hierarquiza, né, busca justamente o consenso, busca justamente, né, estabelecer aquilo que seria um rumo de uma vez por todas para todos, né, e para cada um e para toda uma coletividade, ele busca justamente romper com esse princípio, né, totalitário, totalizante e unificador. Como segundo ponto, faça crescer a ação, o pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização piramidal. É como se o segundo, né, item do manual, né,
acrescentasse ainda mais algo ao primeiro, né? Justamente no sentido dessa proliferação ramificada, né, da prática política, que valoriza justamente essa dimensão, né, singular dessas práticas. Totalmente o contrário, né, de uma série de posturas que estão colocadas também na nossa tradição política. Uma outra dimensão que parece extremamente interessante, que seria mais um item desse manual: não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade e não sua fuga nas formas da representação que possui uma força revolucionária. Aqui eles estão justamente politizando a dimensão dos afetos. Me parece algo extremamente sensível, né, na postura desses autores, na medida em que, sobretudo, né, no caso de Deleuze e Guattari, existe uma inspiração direta, né, no filósofo do século XVII, que é Spinoza, né? Spinoza tem um princípio ético, político, que me parece ter uma ressonância muito forte com esse item do manual aqui proposto pelos nossos autores, né? Spinoza vai dizer, né, que existem dois modelos básicos de paixões, né? As paixões tristes e as paixões alegres. Justamente as paixões tristes são aquelas que diminuem a nossa potência de agir, enquanto que as paixões alegres são justamente aquelas que aumentam a nossa potência de agir. E é de agir, né? O acento aqui me parece interessante, né? Se a gente levasse esse critério, sobretudo com esse adendo, né, da contribuição de Spinoza, para pensar, né, como é que é gestada a nossa vida ética e política atualmente, e como é que muitas vezes, né, nos é imputado determinado tipo de afeto, né, de paixão, a gente podia, né, com isso, estabelecer alguns critérios para ver qual é o tipo de prática, né, que nos levam justamente a diminuir a nossa potência de agir, né, e aquelas práticas que aumentam a nossa potência de agir, né? Ou seja, as práticas alegres, as práticas ético-políticas alegres, que aumentariam justamente a nossa potência de agir, e aquelas práticas, né, sobretudo, né, práticas que emulam as paixões tristes, que diminuem a nossa potência de agir. Espero que com isso a gente possa pensar em algumas questões, né, durante o debate, para a gente possa justamente tentar trazer para a dimensão mais concreta, né, aquilo que esses nossos autores, né, justamente estão nos propondo. Mais um item, eu vou encerrar com um segundo item, para que a gente possa também ter tempo para o debate, né? Não exija, isso me parece um negócio interessante, né, da parte deles, do ponto de vista ético, né, da política que eles estão propondo, né, não exija da ação política que ela restabeleça os direitos do indivíduo tal como a filosofia os definiu. O indivíduo, uma certa filosofia, pelo menos, né, uma filosofia tradicional, o indivíduo é o produto do poder. A obra desses autores nos diz isso de forma muito clara. A gente pode trabalhar isso um pouco depois. O que é preciso é justamente desindividualizar pela multiplicação, o deslocamento e os diversos agenciamentos. O grupo não deve ser o laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de desindividualização e de subjetivação. Isso diz respeito direto ao modo de exercício do poder contemporâneo.
Vale dizer, né, o modo de exercício do poder contemporâneo, para esses nossos autores, ele é individualizante. Ele é, ao mesmo tempo, individualizante, quer dizer, atua sobre cada um de nós, e também coletivizante. Ou seja, são os dois polos daquilo que o Foucault chamou de biopolítica. Né? A biopolítica ela teria dois polos, uma série, obviamente, né, de intermediários ou de mediações entre esses dois polos. Né? O polo do indivíduo, né, e o polo do corpo social ou da população, como muitas vezes ele também chama, né, ele também nomeia. Então, vejam bem que, o tempo todo, esses nossos autores estão, né, dando tocando essa dimensão mais coletiva e essa dimensão que seria a dimensão mais subjetiva ou mais individual, e mostrando como é que elas se articulam, né? Como é que elas se imbricam. Né? O outro item, né, desse manual, né, que eles vão justamente colocar é: não caia de amores pelo poder. Né? O poder é sedutor. Né? Há quem diga, né, que o poder justamente tem essa dimensão, e de fato tem. Né? A gente tem que admitir que o poder é extremamente sedutor, para que a gente possa, inclusive, combater, né, esse afeto triste que é o afeto, né, pelo poder. Em que sentido? Né, pensando numa dimensão ética. Né? E aí trazendo novamente o Spinoza para nos ajudar, né, a pensar. É justamente na medida, né, que a gente não consegue, né, achar em nós mesmos, né, na organização dos nossos afetos, a nossa própria potência de agir, ou seja, e essa nossa própria potência de agir nunca é em si mesmada, daí a crítica ao indivíduo, ou seja, potência de agir é necessariamente potência de conexão. Né? Ela não é nunca encapsulada numa subjetividade, né, solipsista, né, fechada nela mesma. É necessariamente poder de afetar. Né? Ou seja, aumentar a capacidade de agir é aumentar necessariamente a capacidade de afetar. E esse afetar, né, é necessariamente um exercício de conexão. É nesse sentido que se pode entender, né, o sentido da crítica aos processos de individuação operados pelo poder. Então, não é só o poder, porque as formas de manifestação do poder na contemporaneidade são múltiplas. Né? Seria muito melhor dizer aos poderes. Então a gente poderia dizer que são aos poderes, ou às formas de exercício do poder contemporâneo, que interessa a nossa tristeza, ou o empobrecimento da nossa capacidade de agir, vale dizer, da nossa capacidade, né, de conectar, de afetar aos demais. E parece que nós estamos vivendo um momento muito interessante nesse sentido. Né? Se por muito tempo, sobretudo inspirados, né, por determinadas correntes críticas, né, de esquerda, né, nós vivemos sob essa posição um tanto quanto paranoica, que nós estamos dominados, né, por uma série de dispositivos, né, midiáticos, que seriam capazes, sobretudo, de manipular, né, de forma cabal, né, as massas, ou mesmo a nós mesmos, né, através de uma série de mutações, né, de surgimento de novas tecnologias. Nós vemos hoje, né, através, por exemplo, do próprio fenômeno da internet, né, daquilo que a própria grande mídia hoje chama de redes sociais, um fenômeno de capilarização, né, um fenômeno de rede sobre a qual essa grande mídia não consegue estabelecer um monopólio, né, um poder hegemônico. E nesse sentido, me parece extremamente interessante o tipo de efeito que muitas vezes, né, um pequeno dispositivo tecnológico
utilizado com uma determinada prática, né, de subjetivação, muitas vezes pode disparar, né, como contra-efeito, como contra-efetuação, né, dos grandes poderes que buscam nos dominar e nos entristecer, né, no sentido justamente de impedir essa hegemonia, né, esse consenso, né, essa voz que seria uma espécie de voz que encarnaria a vontade de todos, né? Encarnaria uma espécie de consenso inabalável e absoluto, né? Então, muitas vezes, nós podemos ver isso, né, no nosso cotidiano recente. Às vezes, né, você introduzir hoje numa dessas redes sociais, né, num Twitter, né, num Orkut, num Facebook, um determinado depoimento, um pequeno depoimento que passa a circular na rede e tem um efeito tamanho, né, que a própria grande mídia tem que debater com isso, né? Então, daí, né, se não a impossibilidade, pelo menos a capacidade de você hoje conseguir neutralizar esses efeitos hegemônicos de opinião pública que muitas vezes a grande mídia tenta impor sobre a coletividade, né? Nesse sentido, né, é que eu acho que determinadas iniciativas, né, sejam de iniciativas de movimentos sociais, sejam de políticas públicas, né, que corroboram, que incentivam, né, que justamente potencializam, né, essa capilaridade, né, essa proliferação em rede, essa articulação entre tecnologias ou novas tecnologias e os movimentos sociais, que são múltiplos, são extremamente enriquecedores da democracia, né, que só tem a contribuir, sobretudo no que diz respeito ao seu poder de conexão, né, e de renovação da democracia. É nesse sentido que eu acho que isso é extremamente louvável, né? Independente de qualquer coloração, né, partidária ou político-partidária no sentido oficial ou profissional que isso possa ter, né? É nesse sentido que eu acho que o poder público, né, pode caminhar. É nesse sentido que me parece que esses autores, né, propõem, né, uma nova forma de fazer política. Nesse sentido que esses autores interpelam as próprias posições de esquerda, sobretudo as mais tradicionais, né, reclamando dessas posições que supostamente não são reacionárias, né, justamente multipliquem os intercessores, como eles gostam de falar, né, multipliquem os seus intercessores na conexão com todos os movimentos sociais, com todas as iniciativas que aumentam a nossa potência de agir. E nesse sentido é que nós quebramos, né, com essa dicotomia entre a dimensão subjetiva e a dimensão supostamente objetiva da política. É só através justamente da multiplicação, né, dessas práticas, né, desses procedimentos, desses usos das tecnologias que vem se tornando progressivamente mais acessíveis, que nós podemos quebrar com qualquer possibilidade de busca de hegemonia, né, de consenso absoluto, né, de posição única, né, dizia Nelson Rodrigues já há muito tempo, né, o consenso é burro. Acho que uma sociedade verdadeiramente democrática, ela se enriquece justamente com a pluralidade de posições, de contribuições que ela justamente pode ter, né? Como diriam os titãs há muito tempo, né? Justamente, riquezas são diferenças. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de trazer aqui. A gente pode continuar, né, no debate. Muito obrigado.